Olá, bem-vinda, bem-vinda a esse canal. Meu nome é Flávia Leite, eu sou professora de espanhol e fundadora da Ateneu Idiomas. Nessa live eu vou conversar com meus alunos sobre a Mafalda. Vou fazer uma pequena comparação dela com a Mônica, que é a nossa personagem de comics brasileira, mais famosa. Explicar um pouquinho como funciona cada um dos personagens, porque, diferente da Mônica, cada personagem da Mafalda representa um setor da sociedade, tá bom? Vou contar um pouco a história do Quino, que é o autor. Ele tem um segredinho aí que ele não gostava de fazer a Mafalda. Se você ficar até o final do vídeo, você vai saber por quê. Então, fica aí. Acho que você vai gostar muito desse vídeo. E se você gostar, dá um like que ajuda a divulgar o canal para mais pessoas. Se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender muito de espanhol, gramática, cultura, certificações e muito mais. Tá bem? Vem comigo! Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Nessa live eu vou falar um pouquinho sobre a Mafalda e a Mônica, fazer uma leve comparação entre as duas personagens queridas do comics brasileiro. Vou falar um pouquinho da história do Quino, que foi o personagem. Não vou falar muito do Maurício de Souza, vou falar mais do Quino, que foi o autor, que é o autor da Mafalda, ele ainda está vivo. Vou explicar por que ele não era muito feliz com a produção da Mafalda. Enfim, vou falar muitas coisas massas sobre essas duas personagens queridas da história dos quadrinhos. Então, fica aqui para acompanhar. Deixa eu ver o pessoal que está entrando. Boa noite, galera. Jefferson, Silva, Paty, Delzinho, Lusca. Bem-vindos, chicos. Que massa que vocês gostam de saber não só de espanhol, mas também da parte cultural da língua, né? Olha o Flávio aí. Bem-vindos, chicos. Que bom, quanta gente. Bem-vindos, galera. Olá, Juliana. Como sempre, estás aqui? Lucas, muy bien. Delzinho. Ah, qué lindos, chicos. Muy bien, muchas gracias otra vez por la presencia. Então, pessoal, a melhor profe de espanhol. Quem é? Quem é você, T4BHZ? Quero saber. Teachers. Gracias. Ah, que bien, que bien. Ah, é o Dog, Rodrigo. Que bom te ver, Rodrigo. Bem-vindo. Bom, pessoal, vou começar falando da Mônica, porque ela é mais conhecida, né? Então vai dar tempo do pessoal ir chegando para poder aprender comigo também. O que eu posso falar da Turma da Mônica, que vocês já não saibam, né? Tive que fazer uma pesquisazinha rapidinho. Antes chamava Mônica e sua turma, né? E começou nos anos 70. Dá para imaginar que a Turma da Mônica é dos anos 70? Muito tempo atrás, né? E na época a Mônica competia com os quadrinhos estrangeiros muito fortes, que era o Pato Donald, Luluzinha, Zé Carioca, né? Na verdade, a Turma da Mônica foi um potente entretenimento genuinamente brasileiro. Isso é muito legal de saber. Na verdade, eu estava estudando, eu estou fazendo uma pós-graduação em influência digital, essas coisas, né? E eles estavam comentando sobre um jeito de mídia que chama transmídia, que é quando a mesma história, ela vive, por exemplo, no cinema, mas ela também é um jogo, e ela também é um boneco, entendeu? A Turma da Mônica é genial em transmídia, né? Assim, como empresa, como empresário, Maurício de Souza, é incrível e impressionante. Tem Parque Turma da Mônica. Começou com a revistinha, né? Tem a revistinha Turma da Mônica, Parque, Molho de Tomate, Fralda, Alfajor, jogos, filme. Vai sair agora, né? Um filme da Turma da Mônica, né? Olha o Tainano, tá de volta, bem-vindo! Então, assim, a Turma da Mônica, ela perpassa várias e várias e várias mídias. Tem o depois, né, também, tem adolescente. Então, nada disso aconteceu com a Mafalda. A Mafalda, ela não foi esse mega empreendimento que é a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é demais nesse sentido, então, é incrível. A maior do Brasil, eu acredito, que em termos de entretenimento, né? A Turma da Mônica está presente em mais de 40 países e já foi traduzida a 14 idiomas. Isso talvez vocês não saibam, quanto que ela é grande nesse sentido, né? Em espanhol, a Turma da Mônica chama Mônica e su pandilla. Pandilla, em espanhol, então, significa grupo de amigos, significa panelinha. Mônica e su pandilla, tá bem? Eu tenho uma revistinha
Não achei, queria mostrar para vocês, mas eu comprei no Brasil, numa banca. Então depois, quando começar a parar com toda essa confusão que a gente está tendo de corona, passa na banca mais perto da sua casa e compra um quadrinho de Mônica e sua pandilha, tá bem? Olá a todos! Estão vendo aí que vocês já estão no né? Bom, vamos começar a falar um pouquinho da diferença, assim, quais são os temas principais da Turma da Mônica, e eu sei que eles estão mudando, pouco a pouco esses temas estão mudando, mas qual que é o tema principal? São os dramas de cada um dos personagens, por exemplo, as brigas da Mônica e do Cebolinha, o Cascão que não gosta de tomar banho, né? A Magali que tem a gula, a vida na roça do Chico Bento, e cada uma dessas historinhas bonitinhas, fofas, infantis, que permearam o nosso imaginário, né? Vocês liam Turma da Mônica? Eu lia muito, e o sonho da minha vida, que nunca se realizou, era que a minha mãe fosse inscrita na editora Abril, né? Que você, tipo, assinava a Turma da Mônica e ia chegar na sua casa sempre, todos os meses, as historinhas. Eu era alucinada, eu amava. E eu amava também os passatempos, sabe? Assim, que tinha muito passatempo da Turma da Mônica. É muito legal mesmo. Tinha o anjinho, tinha o elefante, tinha o louco. Tô vendo a carinha deles aqui. Deixa eu ver quem mais. Tinha o cachorro, né? O cachorro foi o primeiro personagem, na verdade, que o Maurício de Souza criou, porque era inspirado no cachorro dele mesmo, né? Então, a história da Turma da Mônica, resumidamente, é essa. Não vou me alongar muito, porque eu acho que, como esse é um canal de espanhol, né? Eu acredito que vocês estão mais interessados em saber sobre a Mafaldinha, né? A linda da Mafalda. E o seu criador, Quino, que é uma figura tão inteligente, tão importante, tão interessante. Ó, o Tainano falou, sim, eu lia muito e tinha assinatura. Ah, isso era criança rica, né? Criança rica tinha assinatura. Eu não tinha, minha mãe não me dava essa assinatura. Muito bem, vamos falar um pouquinho da biografia de Quino. Também gostava das revistinhas, mas só tinha contato com o almanacão mesmo. O almanacão que eu acho que é o que vinha, né? Quando você era assinante. O almanacão era legal demais, porque ele era gigante, tinha passatempo, tinha um montão de coisa. Era muito massa, né? É muito massa. A Turma da Mônica é incrível. E falaram que o filme tá bem legal mesmo. Que é com atores, né? Assim, vamos ver. Quem será que tá produzindo? Será que é um Netflix da vida? Isso eu não sei. Bom, então vamos falar do Quino. Eu vou mostrar para vocês uma fotinha do Quino. Seu criador, Quino, um pouco de biografia. Olha só. Então, o Quino tá vivo. Ele tem essa carinha aqui, olha que fofo. Tá aqui com a Mafalda. Isso é lá em San Telmo, em Buenos Aires, tá bom? Estás com ele pelo bonito. Muitas graças. Ó, eu mesmo que pinto, tá? Não tô furando quarentena, não. Ó, da onde que é? O Quino nasceu em Mendoza, Argentina. Para quem não conhece, Mendoza é assim lindo mesmo, olha. Muito, muito, muito lindo. É uma cidade próxima à Cordilheira dos Andes, então ela fica aqui nevada. E Mendoza, se vocês gostam de vinho, vocês vão saber que é uma das principais produtoras de vinho da Argentina. Então, o turismo lá inclui visitar vinícola, fazer passeio de bicicleta, sabe? E conhecer as vinícolas. Então, ele nasceu nesse paraíso. Eu acho que ele já tá com 87, porque eu acho que eu fiz esse PowerPoint. Ou ele tá com 87 ou 88, ou seja, ele tem mais de 80 anos, quase 90 anos, tá bom? Outra característica de Quino é muito tímido, muito tímido. Então, ele fala, da onde que eu tô tirando essas informações, pessoal? Ele que é o criador da Mafalda. Ele é o criador da Mafalda, sim. Da onde que eu tô tirando essas informações, pessoal? Tudo isso eu sei porque eu comprei um livro, que eu não tenho ele mais, eu doei para uma ONG. Mas eu comprei um livro que chama 10 anos, Mafalda 10 anos, que foi o tempo que durou as publicações da Mafalda, né? No começo desse livro tem uma entrevista muito longa com o Quino. E aí eu fiquei conhecendo bastante da biografia dele nesse livro, Mafalda 10 anos, que é imperdível, tá bom? Já vou falar mais sobre esse livro. Então,
Por que que eu coloquei aqui que ele é muito tímido? E por que que essa característica importa? Porque se você vai escolher um trabalho e você é muito tímido, é muito bom que o seu trabalho, por exemplo, seja ser desenhista, né? Seja ser dibujante de comics, desenhista de quadrinhos. Porque você pode fazer isso da sua casa, você não precisa conversar com as pessoas. Então, o Kino tinha esse problema. Eu tenho um que chama Toda Mafalda. Toda Mafalda é gigantesco, capa dura, muito, muito lindo mesmo, o Toda Mafalda. Esse eu nunca tive, mas é legal. Outra característica de Kino, uma curiosidade, é fã del vino. Então, ele nasceu na cidade certa, né? Na cidade de Mendoza, que é uma das principais produtoras de vinho da Argentina, né? Então, é fã del vino. E, olha só, agora a gente vai começar a falar de uma coisa muito importante. Também nascia outros personagens sem ser Mafalda e seus amigos. Eu acho que realmente a parte genial do Kino tá nos outros personagens e não na Mafalda e seus amigos. E eu quero mostrar uma coisa. Vocês lembram que na chamada para essa live, eu comentei que o Kino não gostava de fazer a Mafalda? Olha só. Esse aqui é ele mesmo. Vocês estão vendo que parece com ele? Mais ou menos, né? E é uma roupa de prisioneiro, não é? E qual que é a prisão dele aqui? A prisão dele é a Mafalda. Ó, e os quadrinhos da Mafalda. Então, eu vou falar só mais um pouquinho sobre esse assunto bombástico. E depois eu vou voltar a câmera para mim. A última coisa que eu vou falar é que o Kino ele era muito órfão. O que eu quero dizer? Que ele perdeu su papá, su mamá e su abuelo antes de cumprir 18 anos. Então, antes dele fazer 18 anos, o Kino já tinha perdido grande parte da sua família. Então, eu acho que isso faz você criar responsabilidades muito pesadas, muito cedo, né? Vou falar um pouquinho sobre por que o Kino não queria fazer a Mafalda. Na verdade, como que surgiu a Mafalda. Como eu falei, ele era muito tímido, ele era desenhista. Só arrumar aqui. E ele foi contratado para fazer a propaganda de eletrodomésticos com quadrinhos. Então, ele tinha que fazer uma família. Então, ele fez uma família, e já era a família da Mafalda, para esse anúncio. Era um anúncio, né, de eletrodoméstico. A revista que saiu esse anúncio gostou demais do quadrinho e acabou contratando ele para continuar essa história, né? Então, assim, de uma coisa super descompromissada, que era um trabalho, um projeto de um anúncio específico, ele ganhou um job, né? Ele ganhou um emprego. E ele pegou esse emprego. Então, ele foi criando a Mafalda e todo o universo dos personagens da Mafalda. Foi tendo muito sucesso, até que ele foi contratado para fazer publicações diárias. Então, o Kino, ele publicava um quadrinho da Mafalda por dia, por 10 anos. É um trabalhão, assim, meio rotineiro, meio monótono. Ele fala que a mulher dele salvou ele nessa, porque era isso, assim, era acordar, tomar café, começar a pensar no quadrinho, na tirinha, uma tirinha, almoçar, começar a desenhar e entregar. Então, assim, era uma vida, foi uma vida, uma parte gigante da vida dele dedicada à Mafalda e à sua turma, né? E o que é a Mafalda e a sua turma? A gente já vai falar em breve. Mas deu para entender um pouquinho por que era considerado uma prisão? Na verdade, é um trabalho. Qualquer trabalho é uma prisão, né, Kino? Qualquer rotina é chata pra caramba. Você pode fazer o melhor personagem do mundo, que você vai ter que trabalhar. Trabalha. Então, passa um pouco por aí o drama do Kino, né? E aí, depois de 10 anos, ele cansou e matou a Mafalda. E foi a maior polêmica, né? Ele ter matado a Mafalda. Porque ela era já muito famosa. Assim como a Turma da Mônica, ela foi traduzida para vários países, né? Teve uma época que o Lucas
Meu marido estava vivendo na Itália e ele falou que lá na Itália tinha tanta coisa da Mafalda, bolsa da Mafalda, blusa da Mafalda, tudo da Mafalda, que dava a sensação de que ela era italiana, de tantas coisas que tinham lá. Então ela foi um grande sucesso, um tremendo sucesso. Então fica difícil largar, né? Fica difícil parar. Mas depois de 10 anos ele parou e ele até, não sei se até hoje, hein? Mas até recentemente ele tem quadrinhos. São geniais os quadrinhos dele, sem ser da Mafalda. Eles não têm um personagem fixo, sabe? Sou eu e você aí retratados pelo gênio do Quino. Tá bom? Gente, vocês têm alguma pergunta sobre até essa parte da vida do Quino? Que criatividade, muito criativo. Nuestra madre. O Tainá não concordou, que é trabalho, né? Job, e é chato mesmo. Até dar aula é chato às vezes. Menos chato que outros trabalhos, né? Mas até dar aula, às vezes cansa. Então tá, vamos conhecer agora um pouquinho de cada um dos personagens, né? Mafalda é muito graciosa. Na verdade, sabe o que eu acho? Ó, outra revelação bombástica. Eu acho a Mafalda uma chata. Chata de galocha. Na verdade, ela não é muito chata, não. Ela é só um pouquinho chata. Ela fala demais o que é certo e o que é errado. É difícil a gente saber o que é certo e o que é errado nessa vida, né? Não. Nem tudo é assim, tão claro. Outra... Não, isso eu vou falar depois. Então, vamos seguir com o meu PowerPointzinho lindo para vocês entenderem mais um pouquinho. Mafalda es la protagonista de la tira. Representa la aspiración idealista y utópica de hacer de este un mundo mejor y denuncia la maldad e la incompetência de la humanidade. Na verdade, é o seguinte, gente. O que a Mafalda sempre... O que foi a temática do Quino quando ele pensou a Mafalda? Ele pensou assim, eu vou criar uma criança que consegue detectar as incongruências dos adultos, do mundo adulto. Eu vou criar uma criança que vai ver que o pai vai mandar fazer uma coisa, mas ele faz outra na vida real. Então ele vai criar uma criança que consegue identificar as incongruências dos adultos. O que os adultos falam e o que na verdade eles fazem. Tá bom? Buenas noches, Daniel. Então tá. Ela quer isso, né? Uma sociedade utópica, né? Igualitária. Outra coisa que a gente tem que lembrar, tô falando muito, né? Eu falo muito quando eu falo da Mafalda. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a Mafalda ela foi escrita numa época que o mundo estava dividido, né? Assim, tinha a Guerra Fria, o comunismo, o capitalismo. Não está mais, tá, gente? Isso já é superado. O mundo estava muito dividido entre capitalismo e socialismo, e o socialismo, ele representava uma esperança. Ainda se tinha uma esperança de um mundo mais igualitário, um mundo mais justo. E pouco a pouco foram mudando, né? Foram 10 anos de história com a Mafalda. Então, tem essa pitadinha de idealismo e utopia que todo mundo na época vivia, de uma certa maneira, né? Então, essa é a personagem e é isso que ela representa. Já dá pra ver que é um pouco diferente da Mônica, porque a Mônica, ela não representa nada. A Mônica, descompromissadamente, é uma criança e ela vive os problemas de criança. A Mafalda não vive os problemas de criança, né? Ela é basicamente uma mini adulta, né? Inteligente e questionadora. Era polêmica, chica de fuerte personalidade. Sim, essa é Mafalda. Umas curiosidades sobre ela que acabaram sendo usadas como tema, né? Tema para o Quino. Lembra que ele tinha que criar a história todo dia? Então tá. Então vai aparecer umas coisas assim. Por exemplo, ela tinha 6 anos, edad 6 anos. Le gusta los Beatles. Em espanhol se pronuncia assim, los Beatles. Então ela adorava os Beatles. Não le gusta la sopa. E tem um hermanito, Guillermo. Guille. No argentinês fala Guiche. El hermanito Guiche. Por que essas informações são relevantes? Olha só. Por que ele introduziu o fato que a Mafalda odeia sopa?
Esse é o tipo de coisa que se você só viu Mafalda isoladamente, você não consegue captar. Mas o livro que eu tinha, ele divide por temas as histórias. Então, por exemplo, eu tinha todas as tirinhas de sopa. E aí deu para entender por que ele colocou a sopa. A sopa, na verdade, representa a briga com a mãe dela. Representa o conflito de autoridade. Porque a mãe dela quer obrigar ela a comer sopa e ela não quer comer sopa, entendeu? E ela tem que criar argumentos para se defender. Então, uma tirinha super famosa é uma que fala assim: Mamá, por que tenho que comer a sopa? E aí a mamá dela fala: Porque eu sou tu mamá e te estou mandando. Alguma coisa assim. Então, por que eu tenho que comer sopa? Porque eu sou sua mãe e eu estou mandando. Quem nunca escutou a mãe falar assim? Eu sou sua mãe, eu tô mandando. Ah, beleza. Sabe o que ela responde? Se essa é uma questão de títulos, eu sou tu hija e nos graduamos no mesmo dia. Então, assim, não faz sentido falar que você vai comer sopa porque eu sou sua mãe. Se você é minha mãe, eu sou sua filha. E a gente se graduou no mesmo dia. Então, a sopa, ela surge para isso, para a gente ver as relações de poder. E muitas vezes uma relação de abuso que tem mães e filhas. Então, por isso que a Mafalda odeia a sopa, entendeu? Isso tudo é assunto para os 10 anos do Quino publicando Mafalda. Outro tema que ele sempre fala, e aí é mais light, né, sobre a música, ela adora os Beatles, ela tem uns papos sobre Beatles com o pai dela, né? E outro assunto que surgiu foi o nascimento do Guiche. O Guiche, ele apareceu depois, bastante depois. Então, aí já era como é que é essa história de ter um irmão mais novo, que faz muita bagunça. O Guiche é muito bagunceiro, meio malvado com a mãe dele também, sabe? Ele é um bebê meio malvado. Então, você já vê bastante essa crítica do Quino a essa coisa de família, né? Tipo assim, o bebê que ama a mamãe. Não, ele tipo bota umas armadilhas pra mãe, assim. Então o Quino ele era bastante ácido. O Guiche é muito fofo. Eu não acho o Guiche fofo, eu acho o Guiche meio malvado. Agora vamos falar do primeiro personagem da turminha da Mafalda, tá? É o Manolito. Eu não sei se vocês já viram ele. Deixa eu só sair da frente aqui pro pessoal do YouTube. O Manolito. Já vai ficar direitinho para vocês. Então eu vou ler para vocês que eu escrevi, tá? Hijo de un comerciante, Manolito representa as ideias capitalistas e conservadoras dentro de la historieta. Es ambicioso y materialista. Ayuda a la venta en el almacén de su padre y le interesa saber todo de entrada y salida de dinheiro de la tienda, tá? Então, o Manolito, ele é a representação do capitalista, tá? Mas ele é representação de duas coisas, e eu acho muito legal comentar. Ele não representa só o capitalista, ele representa também o galego, tá? Nessa época, teve muita imigração do pessoal da região de Galícia, na Espanha. Eles imigraram para a Argentina, tá? E eles eram muito pobres, eles eram pessoas muito humildes do campo, uns espanhóis bem campesinos. Eles imigraram e lá eles tiveram fama de burro. Sabe as piadas de português que a gente tem, que fala que português é tudo burro, que não sabe nada? Então, as piadas em espanhol de português, na verdade, é de gallegos, que são da Galícia. Porque quando eles chegaram em Buenos Aires, os galegos, eles encontraram uma cidade cosmopolita, moderna, de pessoas muito inteligentes e muito interessantes, entendeu? E eles eram do campo, eles eram espanhóis do campo. Então, eles eram gente muito honrada, mas era gente muito bruta, com muita dificuldade, por exemplo, de entender metáforas, né, coisas sutis da linguagem. Então, o Manolito, na escola, ele se dá muito mal, principalmente nesse tipo de aula, né? Por exemplo, tem um quadrinho dele com a Mafalda, que a Mafalda respira assim, e ela fala, já se
respira a primavera. Você não sente, Manolito? E o Manolito faz assim. Não. Entendeu? Então, o Manolito, ele é essa figura que é dos números, que é das exatas, que é da venda. Então, ele tem essa pressão, assim, de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, e ele quer ter uma rede de supermercados, entendeu? Buenas noches desde Espanha. Buenas noches, Castro. Creio que é a tua primeira vez aqui. Alguma dúvida sobre o Manolito, pessoal? Pode escrever aí o que vocês estão achando dele, tá? E umas reflexões, né, que pode trazer esse personagem é bueno ser uma pessoa que solo pensa em dinheiro? Temos que pensar em dinheiro, faz parte da nossa vida. Mas não é bom ser uma pessoa que só pensa em dinheiro, que não percebe, né, as sutilezas e as lindezas da vida fora dessa área, né? Que coisas são mais importantes que dinheiro? Né? Ajuda a refletir. Mafalda ajuda a seu amigo Manolito a ver estas coisas. Então, é isso que o Manolito representa. Manolito é del contra. Por que del contra, Rosana? Vamos para a próxima amiguinha. Agora é uma menina, a Susanita. Deixa eu só arrumar aqui. Para eu sair da frente do pessoal do YouTube. Ai, meu Deus, eu vou ter até que... Acho que eu vou sair de vez dessa aqui. Ó, Susanita, dá pra gente ver nesse quadrinho que ela tá falando uma palavra aqui. Hijitos, filhinhos, né? Então vamos ver o que a Susanita representa. Su máxima aspiración es casarse, ser una madre de clase social acomodada y tener muchos hijos, asumiendo el papel tradicionalmente asociado a la mujer. Contrasta fuertemente con la actitud de Mafalda, más intelectual y concienciada de la liberación de la mujer y de la igualdad entre los sexos. Então, deu para perceber qual que é o papel que a Susanita representa? A Susanita, ela representa a madame, né? Que também é cega para os problemas sociais, que só pensa na sociedade, que quer se encaixar em todos os papéis estabelecidos pela sociedade. Aqui atrás já dá para ver que a Mafalda tá com uma cara de haja saco. E tem uma outra menininha também atrás que não tá feliz com a resposta da Susanita para essa pergunta que provavelmente a professora fez, né? Então é isso, assim, a Mafalda não tem muita paciência para a Susanita, ela vive xingando a Susanita nos quadrinhos, é muito engraçado. E o quadrinho delas duas juntas que eu mais gosto tá frio em Buenos Aires, elas estão com roupinha de frio, assim, elas estão caminhando pela rua, assim, aí tem um mendigo que tá com muito mais frio, que não tá com roupa de frio, tá tremendo, assim. Aí a Susanita fala assim, me parte el alma ver gente pobre, né? Me corta o coração, me parte a alma ver gente pobre. Aí a Mafalda fica feliz, finalmente, ela fala assim, nossa, Susanita, que legal você falando isso, tô feliz, né? Aí a Susanita fala assim, bastava por ocultá-los. Era só esconder os pobres, já estava bom. Então, se eu não tiver que ver os pobres, tá ótimo. E isso, inclusive, é uma política pública que acontece, né? De esconder os mendigos. Na época da Copa do Mundo no Brasil, né? Tinha muito isso, assim, de limpar. A gente não vai cuidar dos pobres, a gente vai só esconder. Então, a Susanita, ela tem um pouquinho desse caráter, dessa personalidade, né? E as coisas que ela faz a gente refletir, e a Mafalda vive brigando com ela, né? Sobre o papel da mulher, principalmente, né? El único objetivo de la mujer es casarse, tener hijos. ¿Cuáles son otros objetivos que puede tener una mujer? Mafalda ajuda sua amiga Susanita a ver isso. A tirinha do vestido versus cultura também é ótima. Essa eu não conheço, Cíntia. Depois você me manda um link para eu conhecer. Agora, simultaneamente, a gente vai ver dois amiguinhos da Mafalda, porque eles são os mais crianças. Eu acho que de toda a série, só tem mais uma, são esses dois e a próxima, Libertar. Da série toda da Mafalda, eu acho que os dois são os mais criancinhas mesmo. Eles têm
problemáticas infantis, diferente do Manolito e da Susanita, né? Então aqui a gente tem o Felipe e o Miguel. Eu vou ler um pouquinho da descrição do Felipe. Sua personalidade é simples e ingênua. Perezoso, então dá pra ver, preguiçoso. Ele tá até sentado na cadeira assim, mais para trás, né? Preguiçoso. Perezoso, sonhador, tímido e despistado. Despistado significa desastrado, tá? Vive agobiado por suas tarefas escolares. Então, assim, o Felipe, ele é mais criancinha porque é isso. Ele é mau aluno, ele não se dá bem na escola, ele não gosta da escola. Ele vive se apaixonando, ele é um menino que apaixona pela professora, que apaixona pela coleguinha. Eu acho que ele é uma criança pisciana, canceriana. Ele tá sempre com preguiça e ele é muito sonhador, assim. Aí tem várias historinhas do Felipe, que ele é um cowboy de bang bang, que ele resgata a princesa, entendeu? Então o Felipe, ele é esse amiguinho. De vez em quando a Susanita fantasia que ela vai casar com o Felipe. Ela pensa nisso. Que é agobiado? Agobiado, ai, como que eu posso falar que é a melhor tradução de agobiado? Agobiado é, sabe essa pessoa que tá sempre com pressa, porque tá atrasado, porque tá, sabe assim, agobio, aflição, aflito, ele tá sempre aflito, porque ele tá sempre meio atrasado para as coisas que ele tem que fazer, entendeu? Isso é agobiado. Então a Susanita, de vez em quando, ela imagina que ela vai casar com o Felipe e tal, tá bom? Agora vamos ler um pouquinho sobre o Miguelito, o Miguel. O Miguel é mais sonhador que Felipe e acostumbra a hacerse perguntas complexas e absurdas sobre a realidade. Então, o Miguelito, ele é a criança do por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Entendeu? Acostumbra a hacerse perguntas complexas e absurdas sobre a realidade. É também mais inocente que o resto de seus amigos. E sempre está reclamando com sua madre. Sempre eu, sempre eu, sempre eu. Então, o Felipe e o Miguelito mais criancinhas com as temáticas mais infantis da turma da Mafalda. Mafalda e sua turma, né? Não sei, não tem esse nome. Agora, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças, né? Eu comentei ao princípio, quem chegou depois, que o Quino, ele fez a Mafalda por 10 anos, todos os dias, então ele se sentia preso. Imagina assim, quanto que a gente muda de ideia, né? Ao longo de um ano. A gente muda, a gente vai pensando diferente. E o Quino também. Ao longo de 10 anos muitas coisas aconteceram, o mundo mudou. Só que ele tinha esses personagens fixos, né? Que era Mafalda, Felipe, Miguelito, Manolito, Susanita. Os pais, aqui eu nem falei dos pais, né? Mafalda também se envolve com várias coisas. Tem uma série de quadrinhos dela com o globo terrestre. Vocês já viram, ela conversa com o globo. Tem uma hora que ela acha que o globo tá doente, aí ela bota ele na cama, sabe? Assim, o globo tá mal. Então ele foi criando várias circunstâncias para a história render e crescer, né? Mas chegou uma hora que não deu mais. Então, bem perto do final, ele criou uma última personagem. Uma personagem incrível. Muito legal mesmo. Isso, muito bem, Cíntia. A Libertá. Libertá. Foi a última personagem que o Quino criou para poder se expressar suas novas ideias, né? Já que ele tinha mudado tanto. Calvin Haroldo também virou uma prisão. É mesmo? Isso eu não sabia. Eu tenho Calvin Haroldo, tô lendo, inclusive. Eu tenho vários livros deles. Por quê? Vou pesquisar. Será que é pelo mesmo motivo da Mafalda? Porque ele já estava cansado de criar histórias. Não, e o Calvin Haroldo ainda é muito menos personagem, né? Coitado. Vamos conhecer a Libertad. Amiga de Mafalda y última a conocer el grupo. Es muy bajita. Es más pequeña que Guille. Gente, o Guiche, ele tem poucos anos, 3 anos, ele é um bebê. A Libertad, ela é menor que ele ainda. Ela é uma pulguinha. A Libertad é uma pulguinha. Então,
ela apareceu aqui. Ó. Es muy bajita, más pequeña que Guille. Libertad aspira a que el pueblo tome conciencia de la situación de su país y se levante en una revolución social y cambie las estructuras de la nación. Oh, meu Deus, estou aqui na frente da Libertad. Então, assim, a Mafalda, a personagem Mafalda, ela é mais no campo das ideias, né? Ela discute, ela argumenta. A Libertad, ela é mais radical. Ela é muito mais radical, né? E é um símbolo incrível, olha o tamaninho dela. Que ela seja tão pequena. A Libertad é pequena. E eu trouxe esse quadrinho para vocês verem como é que foi o dia que elas se conheceram. Então, a Mafalda e a Libertad se conheceram na praia. Tem uma série de quadrinhos que ela tá na praia mesmo. Deixa eu só dar um zoom aqui pro pessoal do YouTube conseguir ver. Um minutinho. Aí. E agora eu vou filmar para vocês. Olha só. No primeiro quadrinho tá a Mafalda e a Libertad, né? Aí a Mafalda chega perto da Libertad e ela fala: Olá, que chiquitita sos, como te llamas? O que significa isso? Oi, nossa, que pequenininha que você é, qual que é seu nome? Aí ela fala: Libertad. Aí tem um momento de silêncio, de mal-estar. Aí ela fala: Sacaste ya tu conclusión estúpida? Todo el mundo saca su conclusión estúpida quando me conoce. O que ela quer dizer? Eu sei que é estranho que a liberdade seja pequena. É uma conclusão triste, não é uma conclusão estúpida, eu discordo dela. É uma conclusão triste, muito triste. Mas é assim que ela responde: Sacaste ya tu conclusión estúpida? Todo el mundo saca su conclusión estúpida quando me conoce. Então, o que é a Libertad? A Libertad, ela é filha de intelectuais, tá? A mãe dela é tradutora de francês, espanhol e francês. A mãe dela tem uma super biblioteca. Ih, eu não tô conseguindo diminuir. Peraí, pessoal. Rapidinho. A mãe dela tem uma super biblioteca, então ela é uma criança que nasceu rodeada de bons livros franceses, entendeu? Então, ela é muito letrada e ela fala sem parar. Ela é desse tamaninho. Mas tem vários quadrinhos que tá Mafalda, a Libertad, e o globinho do diálogo é só a Libertad falando. Então eu acho que o Quino criou a Libertad para desabafar, né? Para desafogar de todas as coisas que ele pensa, né? Então as perguntas que a Libertad traz é: La libertad es algo grande ou pequeno que temos nos seres humanos? Podemos fazer todo lo que queremos? ¿No? ¿Por qué la amiga de Mafalda es pequeña? Es importante tomar conciencia de nuestra situación en el país y luchar para cambiar. Então, a Libertad veio como luta, né? Ela queria lutar para a Libertad. Então, pessoal, é isso. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar direitinho toda essa história longa que são os personagens da Mafalda. Mas eu gosto de trabalhar isso com os alunos, porque eu acho que no Brasil a gente não teve os livros, né? Pouca gente teve livro da Mafalda. A gente lia uma tirinha ou outra, então a gente não tinha como entender essas nuances dos personagens, né? Essas características que cada um deles tinha específica, que fazia essa história ganhar uma grandiosidade maior. A gente aqui era muito focado na Mafalda, mas a gente não percebe que os outros personagens têm essas nuances, né? Até isso, até a relação com a sopa. Por exemplo, a relação da Mafalda com a mãe dela é muito complicada, porque a mãe dela deixou a faculdade para casar. E a Mafalda joga isso na cara da mãe dela toda hora. A mãe dela direto está muito descabelada, arrumando casa, com olheira, não sei o quê. E a Mafalda dá nela, assim, tipo, por que você parou de estudar? Né? Tipo, isso que acontece. Então, putz, né? É pesado a relação entre elas. A relação com o pai traz muito a questão econômica.
né? Direto o pai dela quer comprar um carro maior, mas ele não tem dinheiro, aí ele compra um pequenininho. Aí se ele compra um carro maior, ele se dá muito mal. Então vem aí os problemas com a classe média. Tem vários quadrinhos da Mafalda conversando com a TV, conversando com o rádio, né? E questionando o que eles falam, ou então ficando muito mal com uma notícia que ela escuta, né? Esse quadrinho, por exemplo, do Mundo Tá Doente, é muito lindo, porque é isso, assim, o pai da Mafalda chega no quarto dela e vê que o globo, porque ela tem um globo, eu sou doida pra ter um globo, vou comprar um globo. O globo do mundo terrestre, ela bota na cama com uma cobertinha. Aí ele fala, uai, o que aconteceu com o globo? Aí ela fala, o mundo tá doente. Aí, olha, agora o mundo tá mesmo. Aí o pai dela fala assim, hahaha, o mundo tá doente, a Mafalda tem cada coisa, né? Aí o pai dela sai de casa e vai pro mundo. Aí ele vê criança pedindo dinheiro, aí ele vê o trânsito, vê as pessoas estressadas. E o próximo quadrinho é ele no trabalho, com os colegas dele perguntando, o mundo tá o quê? E ele com uma cara de transtornado, né? Mafalda tem razão, o mundo tá doente. Então, cara, é muito rico, é muito lindo. E não tem a intenção de ser infantil que a Turma da Mônica tem, né? A Turma da Mônica tá atualizando, né? Cada dia, tem mudado sua linguagem, tem trazido questões mais atuais. Mas por muitas e muitas décadas foi uma história infantil, né? A Mônica fugindo de Cebolinha, nananã, Cascão, nananã. Chico Bento, eu adorava o Chico Bento. Eu, como mineira, me identificava muito com a roça, né? Com as coisas da roça. Então, por isso que as duas são muito diferentes. E a Turma da Mônica, assim, com esse viés empresarial pesado, né? Que eu acho lindo, que trouxe muita grandiosidade para o entretenimento brasileiro. E a Mafalda não, porque a gente conheceu o autor, né, e as características que ele tinha. O Quino é um homem muito profundo, muito profundo. Então busquem os quadrinhos dele, que não são da Mafalda também, para vocês verem se ele não tá falando comigo, se ele não tá falando com vocês, sabe? Vale muito a pena. Deixa eu ver o que vocês comentaram aí, galerinha. Justamente isso. Sim, só li os livros... no português. No português e um quadrinho ou outro isolado, né? Sem muito contexto. Me gostou saber sobre isso. Que bom! É um conteúdo muito relevante para estudantes de espanhol. Eu acho também para estudantes de espanhol, para a cultura em geral, né? Muito realista até hoje, super realista até hoje. Aí, livros de Mônica em espanhol. Eu não sei se tem livro, né? Mas quadrinho tem, eu comprei na banca. Mônica e su pandilla. Depois vocês procuram na banca também, bem legal, ler em espanhol. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Se vocês gostaram dessa live, ela vai ficar salva no meu feed, né? Agora as lives não se perdem mais, né? Elas ficam salvas. Então, dá um like lá, ajuda a compartilhar. Vocês sabem que meu perfil é muito pequenininho ainda, eu queria atingir mais pessoas. Escreve lá na live o que vocês acharam, se vocês gostaram do conteúdo, marca algum amigo que vocês acham que vão gostar de saber disso, né? Me encantou saber mais aqui no Cultura, é bom demais mesmo, né? No site da Panini você encontra as histórias da Mônica em espanhol. Oh, legal, não sabia, bom saber. Então é isso, gente, vai ficar salva lá. Escreve o que vocês acharam, se vocês gostaram do tema. Eu posso sempre trazer tema de culturas para vocês. Eu ia trazer verbo, porque tá na hora da gente aprender um novo tempo verbal. Mas também estava na hora de aprender isso, né? Minha sequência mental. Eu trago essa aula para meus alunos, né? Não é só... Eu não preparei aqui para vocês. Chega um momento que eu bato esse papo com todos os meus alunos sobre a Mafalda. E aí eu trouxe. Mas em breve a gente vai estudar verbo, viu, galera? Como sempre, sensacional. És uma grande persona, professora muito genial. Muitas graças, chicos. R$6 cada de vídeo, eu comprei. Muy bien, Raqueline. Gracias por todo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias mismo por la participación.